Que tipo de mãe é você? Protetora ou super protetora? O quanto você estimula o seu filho a fazer as coisas por ele mesmo? O que está faltando na sua vida que faz com que você não desgrude do seu filho, podendo estar comprometendo, inclusive, o seu casamento? Você sabe o que é uma mãe leoa? Nesse vídeo, eu quero mostrar para você os 4 erros que as mães do tipo leoa cometem na relação com seus filhos homens e o prejuízo que isso pode trazer para a vida deles depois que eles ficam adultos e o que fazer para você mudar isso. Fala, coroa! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Bora papear comigo? Sabe como é que eu descobri isso? Porque eu sou mãe de 3 homens. E vira e mexe, eu preciso me policiar para não me tornar uma mãe excessivamente leoa, dominadora, dona da verdade, que acha que sem ela o filho não vai muito longe. Mesmo porque eu atendo muitos homens que têm sua vida sexual afetada por causa do excesso de mãe na vida deles. São homens tão apegados à figura materna que não conseguem se relacionar de um modo saudável e duradouro com outra mulher, porque eles estão ainda tão atrelados à mãe. Agora, o pior disso é que tem mãe que se gaba disso, sentem até orgulho em tratar o filho como se ele não fosse conseguir sobreviver sem ela. E quanto mais elas sentem o apego deles por elas, mais elas se sentem grandes. O problema é que elas não estão pensando na consequência disso, na vida deles, na ausência delas. Afinal de contas, a gente não vai durar para sempre, não é mesmo? Esse negócio de ser mãe de meninos é incrível, né? Eu amo. Eu nem me vejo mãe de menina, porque a gente simplesmente vira rainha dentro de casa. O problema disso é quando a gente desenvolve uma crença de que a gente é tão necessária na vida deles que a gente desencadeia um jogo possessivo de que só eu sei cuidar do meu filho. Só eu conheço e sei que ele gosta e do que ele precisa, do jeito que ele gosta. E o pior, a gente acredita que ninguém vai conseguir amá-los como a gente. Claro que não, né? A gente é mãe. Qualquer outra mulher que amar o nosso filho não vai ser mãe dele. Por isso, eu resolvi fazer esse vídeo para falar de alguns erros. E olha que o último deles, o 4º erro, eu considero o pior deles. Fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque eu acho que você vai gostar muito do que eu tenho para te dizer. Você já viu homens de 30, 35 até 40 anos morando com os pais? Eu dou um doce para quem adivinhar qual que é o problema desse cara. Topa? Deixa aí nos comentários. É claro, né, gente, que a gente não pode responsabilizar apenas as mães por causa disso. Os pais, muitas vezes, figuras mais passivas, menos expressivas em casa, com menos voz ativa e que acabam se deixando ofuscar pela presença da mãe. Ou às vezes, a mãe faz isso com o pai, desautoriza o pai, porque na verdade elas estão sempre se colocando como mais dominadoras, mais ativas, mais masculinas. Eu quero deixar muito claro aqui que eu não estou fazendo juízo de valor ou questionando o amor e as boas intenções das mães. Aliás, eu estou me incluindo nesse rol de mães que, se não se cuidarem, podem ofuscar a necessidade dos filhos, a necessidade individual de crescimento, a autonomia dos filhos, impedindo eles de crescerem e irem em busca da própria vida. O primeiro erro é tratar o filho como se ele fosse um incapaz, como se ele não desse conta de fazer coisas básicas. Tem mãe que sente dó de pedir para o filho arrumar uma cama, ajeitar sua roupa no armário, lavar o seu prato que ele acabou de comer, principalmente quando se trata de homem. Ah, mas isso não é coisa de homem. Olha o machismo feminino aí. Não foram nenhuma e nem 2 vezes que eu
eu tive que me policiar e voltar atrás na decisão de fritar um ovo para eles. Só porque eu achava que ia ser mais rápido, ia fazer menos sujeira, menos lambança. Aí a gente acaba tirando deles a oportunidade de aprender e de fazer as coisas por eles mesmos. Ai, meu Deus, ele vai quebrar o ovo daquele jeito, que ele pega o ovo e abre lá 2 metros de altura e o ovo cai assim, paf, e faz assim. Eu deveria, na verdade, o quê? Controlar a minha ansiedade. E se ele sujar, coloca ele para limpar. Quantas vezes eu impedi meus filhos de fazerem algo só porque eu achei que eu faria mais rápido e naquela hora eu estava sem paciência nenhuma para ensinar ou para esperar. O segundo erro, tentar proteger seu filho demais, impedindo que ele se frustre pelos acontecimentos naturais da vida. Por exemplo, quantas vezes eu vi mães que tiram a mochila das mãos dos filhos para carregarem, porque elas sentem dó da criança, como se aquela mochila fosse pesada demais para ele. E realmente, as mochilas são muito pesadas. A questão é, eles dão conta, é a mochila deles. E nós não temos que carregar a mochila deles. A gente pode ajudá-los em muitas coisas, mas não carregar a mochila deles. Entende o significado por trás disso? E é lamentável quando a gente vê homens já adultos, que já estão aí na faixa dos 30, dos 40 anos, completamente despreparados para a vida. Muitos não conseguem manter uma relação afetiva estável porque estão atrelados à mãe. E isso é um processo inconsciente. Nem a mãe percebe que fez isso e nem o homem está percebendo que ele está atrelado naquele menino que ainda precisa de uma mamãe. Não conseguem ser pais porque continuam no papel do filho. Existem casos que os homens até casam, têm até filhos, mas não ficam no casamento, não conseguem trabalhar direito, não conseguem criar uma estabilidade no trabalho. E quando o casamento não dá certo, por exemplo, o que acontece? Ao invés deles seguirem com a vida deles, eles voltam para a casa dos pais, deixando os filhos com a mulher e voltando para a casa dos pais. O terceiro erro, quando algumas dessas mães não aceitam, não gostam das companheiras que esses filhos arrumam ao longo da vida e tem sempre um olhar de reprovação em relação às namoradas desses filhos. E o homem, enquanto um bom menininho da mamãe, não suporta isso e acabam não estabelecendo vínculos com outras mulheres, porque no fundo, para eles a mulher tem que ser como a mãe. E isso não vai acontecer. Provavelmente ele vai ajeitar uma namorada que tenha características parecidas com a mãe. Freud já falava sobre isso. Mas no fundo, ela não é a mãe dele. E ele vai sempre ter esse ponto comparativo. Então essas moças nunca vão ser boas o bastante para eles, como foi a mãe deles. Isso tudo é inconsciente. A gente não percebe nem as mães e nem os filhos. O quarto e o pior erro de todos. Mas antes de falar sobre ele, quero que você se inscreva aí no canal, acione o sininho para você ser avisado dos próximos vídeos. Então vamos lá? Qual que é o quarto e o pior erro? Acreditar que só você é capaz de saber o que é melhor para o seu filho. Não, ele também sabe o que é melhor para ele. A gente precisa de deixar que eles aprendam. A gente só sabe o que é melhor para a gente quando a gente aprende a viver. E isso, gente, acontece nas coisas mais corriqueiras do nosso dia a dia. Por exemplo, quem que trocava a roupa deles? Quem que dava banho e trocava a roupa? Eu. Eu sempre escolhia a que eu achava que era top. E o que acontece? A gente pode acabar se acostumando a isso. Aí quando chega com 2, 3, 4, 5 anos, que ele manifesta um interesse, mas eu quero essa, eu quero combinar essa com essa. Aí ele pega aquela bermuda de bolinha, a gente descabela. Meu Deus, meu filho tá horrível! Que brega, que horror! De jeito nenhum, você não vai vestido desse jeito. Você vai colocar essa bermuda e essa blusa. Claro que eu quero que meu filho ande bem vestido. Ele é meu filho, não é assim? A gente quer que os nossos filhos sejam sempre tops. Os mais lindos, os mais bonitos, os mais educados, os mais isso, os mais aquilo.
aquilo. E aí pronto, você está controlando até a cor que você quer que ele vista, até o tipo de combinação que ele deve ou não fazer. Gente, eu não estou dizendo que a gente não pode dar opinião. Dar opinião é diferente de você impor. Se o que ele quer naquele momento não combina, se ele quer ir de chinelo para um casamento, você pode simplesmente sentar com ele e conversar. Filho, isso é um casamento. Enfim, você vai conversar com ele, explicar para ele, não desvalorizar o gosto dele ou a preferência dele. A gente pode fazer com que ele faça o que a gente acha que é melhor para ele, sem precisar desvalorizar o querer dele. Entende o que eu digo? Você está desvalorizando a capacidade dele de expressar o que ele quer, dele ter assertividade na vida. São nesses pequenos ensinamentos que a gente cresce um adulto com autonomia, com independência, com opinião própria. Os nossos filhos, eles são diferentes da gente. Eles têm sim um gosto diferente da gente. O que eu faço quando eu percebo que o meu lado Lioa tá tomando muito à frente e tá querendo dominar muito a situação? Eu me faço as seguintes perguntas. O modo como eu venho tratando meus filhos é bom para quem? Para mim ou para eles? A quem que eu tô querendo suprir? A minha sensação de ter falhado com eles ou a culpa de talvez eu não ser uma boa mãe ou não ter sido uma boa mãe na infância? Qual aspecto da minha vida eu estou deixando de olhar para ficar fixado nos acontecimentos da vida dos meus filhos? Como eu posso me tornar desnecessária aos meus filhos sem que eles percam o referencial do amor deles por mim e do meu amor por eles? Todos nós temos um sábio dentro da gente. Aí ele me diz assim: por que você não olha mais para o seu casamento, para o seu marido, para o seu companheiro? O que você pode acrescentar na sua vida que vai te trazer mais tranquilidade e fé na base da educação que vocês deram e dão aos seus filhos? E sempre me lembrando do quanto é necessário a dor, a frustração, o sofrimento na vida deles, para que eles se tornem pessoas íntegras, capazes de entender o limite do outro, o seu próprio limite. Como dizia o Chico Xavier, o sofrimento humaniza as pessoas, principalmente abrindo mão da crença de que os filhos para os pais nunca crescem. Eu confesso que eu tive um certo receio de gravar esse vídeo. Eu não queria ser ofensiva, talvez muito crítica, julgadora. Eu elaborei esse roteiro e gravei esse vídeo pensando muito em mim. Talvez as pessoas, por pensarem que eu sou psicóloga, eu deveria agir muito melhor com meus filhos. Mas a verdade é que não é bem assim. Somos imperfeitos, sim. E eu não sou melhor do que ninguém só porque eu conheço algumas coisas que outras pessoas não conhecem. Eu tenho as minhas dificuldades. Sim, você gostou desse vídeo? Deixa aí nos comentários, me conta alguma coisa sobre você, compartilha esse vídeo com alguém que você ama. O papo tá bom, o papo tá legal, mas tchau, tchau.